este sonho, lute para manter este sonho de Deus pra você. Aliança do teu casamento está debaixo da bênção do eterno Deus. Os teus filhos são dádivas nas tuas mãos. Lute por eles, nunca se acabará este sonho. Lute para manter este sonho de Deus pra você. Oh, Deus está nos sonhos que se perderam pelo caminho. Levante as suas mãos e declare, igreja: restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são pra ti. Restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são pra ti. Pois eu sei que preciosas são pra ti. Aliança do teu casamento está debaixo da bênção do eterno Deus. Os teus filhos são dádivas nas tuas mãos. Lute por eles, nunca se acabará este sonho. Lute para manter este sonho de Deus pra você. Ah, mesmo que a tua família, o teu casamento estejam em crise, crê na restauração em nome de Jesus. Restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são pra ti. Restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são pra ti. Pois eu sei que preciosas são pra ti, Jesus. Pois eu sei que preciosas são pra ti. Aleluia. Em tempos difíceis, não desista. Então somente creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
Tua família será restaurada pelo poder de Deus. Aleluia. Tua família é um sonho projetado pelo Senhor, pelo Senhor. Uma perfeita harmonia composta com o selo do amor que Ele tem por ti. Nunca se acabará este sonho. Lute para manter este sonho de Deus pra você. Aliança do teu casamento está debaixo da bênção do eterno Deus. Os teus filhos são dádivas nas tuas mãos. Lute por eles, nunca se acabará este sonho. Lute para manter este sonho de Deus pra você. Oh, Deus está nos sonhos que se perderam pelo caminho. Levante as suas mãos e declare, igreja: restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são pra ti. Restaura, Senhor, os sonhos que se perderam pelo caminho. Restaura, Senhor, as famílias, pois eu sei que preciosas são pra ti. Pois eu sei que preciosas são pra ti. Aliança do teu casamento está debaixo da bênção do eterno Deus. Os teus filhos são dádivas nas tuas mãos. Lute por eles, nunca se acabará este sonho. Lute para manter este sonho de Deus. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui nesta manhã tão preciosa, nesse dia tão belo que o Senhor nos dá, e vocês estão vendo quem está aqui do meu lado. Graça e paz, amados. Prazer estar com vocês aqui. Tá morrendo de saudade de vocês aí. É isso aí, meus irmãos, como é bom podermos estar juntos, né, como uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo, que impactam o mundo. Leandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado por estar aqui com os amados. Amém. É uma grande alegria para a igreja poder receber novamente o irmão e a família, viu? Obrigado, obrigado. Aquelas fotos lá sua no Facebook, lá, visitando os irmãos, foi muito bacana, hein? Ali a gente conseguiu... Tinha alguns irmãos que nós acabamos encontrando na rua, né? Então não perdi a oportunidade de ver os irmãos. Sim. A gente estava com vontade de sentir o bom perfume de Cristo, né? Cheiro dos irmãos ali. É verdade, é muito bom. Bem, irmãos, eu quero iniciar mais esse devocional da PIB, o nosso culto online, nesse tempo de quarentena, com grande alegria e louvor a Deus, porque é o primeiro domingo que nós iniciamos já dentro desta campanha de 31 dias de oração em prol da família. E é muito gostoso estarmos aqui juntos. Hoje é o terceiro dia, os irmãos têm recebido
todos os dias os motivos de orações, tem recebido também o devocional do pastor Sam Tipt, tem sido uma coisa fantástica, muito bacana, não é? Então é muito bom podermos estar aqui juntos, o Maranzato está aqui conosco também, operando a transmissão, dando todo o suporte técnico tão precioso, nossa gratidão. Obrigado, viu, Maranzato, pela dedicação do irmão, por estar conosco aqui nesse momento. Irmãos, vamos orar. Eu quero convidar o Leandro vai nos levar a Deus em oração. No momento, eu quero convidar aí na sua casa, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Se você tiver algum familiar do seu lado, abrace, dê a mão a esse familiar seu, para que nós possamos aí estar em oração. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram essa manhã. Graça te damos, Pai, porque mesmo que virtualmente estamos reunidos aqui em espírito e em verdade, para falar da tua palavra, para poder lembrar da obra bendita que o Senhor já realizou por nós. Graça te damos, Pai, pelo zelo que o Senhor tem com a tua igreja, aonde o Senhor garante, temos visto que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Graça te damos pelo teu amor bendito mostrado em Cristo Jesus, o qual, Pai, o Senhor não poupou por amor a nós. Em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos por todos que estão aqui conosco nesse momento. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Como é bom podermos estar aqui nesse momento devocional. Os irmãos têm aí no chat, né, podendo colocar seus motivos de oração, compartilhando. Mesmo que nós não falemos aqui ao vivo, mas fica registrado. Depois no Facebook, quem estiver acessando poderá ver, poderá estar orando. E queremos encorajar para que os irmãos estejam permanentemente fazendo isso. Ontem os irmãos viram que eu fiz um vídeo no meu carro, convocando todos os homens a que assumam a liderança de uma maneira muito especial, nesse tempo em que a igreja toda está sendo mobilizada aos 31 dias de oração em prol da família. Jesus transforma a minha família. Então queremos pedir que todas as famílias de membros, congregados, até mesmo você que nos visita, ainda não é membro da nossa igreja, não congrega conosco, mas eu quero desafiá-lo, faça parte dessa campanha tão preciosa, porque ela traz uma mensagem essencial, fundamental para a transformação da família. Não é? Então é muito importante estarmos juntos nessa caminhada. E aí, queridos, nesse momento nós vamos assistir o devocional do pastor Sam Tipt, um devocional muito precioso que ele nos traz hoje. Vamos acompanhar, preste bastante atenção no que ele vai dizer, porque ele traz aí um encorajamento a todos nós, no que diz respeito a viver essa transformação em nosso lar. E vocês vão ver hoje como que é precioso perceber que essa transformação que a nossa família vivencia, ela vai resultar na transformação também de outras famílias. Tem tudo a ver com aquilo que nós temos em nossa igreja trabalhado desde 2009. Vamos juntos falar a visão da nossa igreja? Uma igreja família, de famílias transformadas em Cristo, que impactam o mundo. Então vamos assistir o vídeo do pastor Sam Tipt, o devocional. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Hoje quero falar com você sobre como ser corajoso e falar do amor de Deus com seus amigos. A primeira coisa é o seguinte: como falamos ontem, temos que ser cheios do Espírito, e o fruto do Espírito, de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, é amor. O primeiro fruto mencionado é o amor, e depois diz alegria, paz, paciência, bondade, mansidão, controle próprio. Mas o primeiro atributo de alguém que é cheio do Espírito de Deus é que você vai amar pessoas com um novo amor, um amor renovado, que é o amor de Deus. Eu descobri que aquilo que evita que a gente compartilhe o amor de Deus com as pessoas é o medo, porque, olha, o medo é introvertido, mas o amor de Deus é extrovertido, levando para fora. Quando vemos o amor dele e vemos quem ele é, aí vemos o quanto ele ama as pessoas. E quando estamos cheios do amor dele, começamos a amar, e esse amor perfeito de Deus lança fora todo medo. É o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 18. Diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Só existe um lugar onde o amor perfeito está. O amor humano
pode ser bom e ele é bom, mas só existe um lugar onde você encontra o amor perfeito e é o amor de Deus. O amor de Deus pelas pessoas. Ele ama tanto as pessoas, ele ama você, ama sua família, os seus amigos e os mais próximos de você, as pessoas que você encontra e conversa com elas hoje. Ele ama elas. E quando você estiver cheio do amor dele, então todo esse medo vai ser lançado fora e você vai amar os outros e vai ser corajoso e vai compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. Então hoje, se existe medo em seu coração, isso é natural, é normal, mas se o medo está no seu coração, ele pode ser lançado fora e removido. Como? Sendo cheio do Espírito de Deus, permitindo que o amor dele te cerque, esteja em você, te encha, e esse amor perfeito de Deus vai lançar fora o medo que está em seu coração. E você vai amar pessoas e vai ter coragem para compartilhar o amor de Deus com eles. Então agora, por que você não passa um tempo a sós com ele, pedindo ele para batizar você, te imergir no amor dele? E ele fará isso em seu coração hoje, e você vai ver a coragem crescer em seu coração, enquanto você é cheio do amor dele. E o amor dele lança fora todo medo. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Queridos irmãos, como nós precisamos buscar, praticar isso que ouvimos do pastor Samuel Tippett, né? Que no seu momento devocional todos os dias você ore ao Senhor pedindo para que Ele enche do seu amor, para que você possa ter realmente o amor de Cristo transbordante em sua vida, de modo que esse amor do Senhor que é derramado na sua vida possa ser derramado na vida de outras pessoas. Vamos orar agora, vamos pedir ao Senhor para que realmente nós possamos vivenciar na continuidade da nossa vida, essa vida cheia do amor de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, queremos te louvar, Senhor. Nós te exaltamos porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, nós queremos agradecer porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E cheios do teu amor, ó Pai, nós poderemos testemunhar do Evangelho de forma eficaz. Ó Deus querido, nós queremos agradecer porque o Senhor nos deu essa belíssima missão, que é difundir, que é divulgar, que é espalhar o teu grande amor às pessoas, ó Deus. Que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo, Senhor, para testemunharmos de nossa fé em Cristo Jesus. Que nós tenhamos, ó Pai querido, a alegria de vermos vidas, famílias inteiras sendo salvas por ti. Que mediante, ó Deus amado, a transformação que o teu Evangelho traz à nossa vida, à nossa família, outras vidas e famílias assim também sejam transformadas. Em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. 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 Queridos irmãos, nós estamos aí nesses 31 dias de oração em prol da família, e nós temos uma divisa que é João 10:10. Eu quero convidá-lo, abra sua Bíblia em João 10:10. O Leandro vai ler para a gente o texto. Não é João capítulo 10, versículo 10, e nós vamos conversar um pouco sobre aquilo que o Senhor Jesus diz aqui em João 10:10 e falarmos da importância da doutrina bíblica da regeneração, o quanto que esse ensinamento bíblico ele é tão caro, ele é fundamental para que tenhamos uma vida sadia, uma fé sadia que agrade a Deus. Então vamos lá, o Leandro vai ler e a gente vai iniciar aí nosso bate-papo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Leandro, o Senhor Jesus ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida com abundância. Fale um pouco sobre o seu entendimento, como que, irmão, quando nós olhamos para as Escrituras, precisamos reconhecer essa vida abundante. O que é essa vida abundante? Pastor, eu acho que para a gente falar da vida abundante, só verdadeiramente quem tem essa vida consegue saber o que é, né? Então, eu acho que às vezes o mais fácil é talvez tentar colocar o contrário, né? Sim. O que é não ter a vida abundante? Porque Sim. Eu acho que isso que leva muitas pessoas a um sentimento de religiosidade e eles acabam atribuindo isso ser uma vida abundante.
Eu lembro que certa vez eu ouvi, até demorei um pouco para entender essa história, mas um pastor um dia falou, né, numa pregação, que se tem alguém que tem certeza que a sua encomenda vai chegar no destinatário, é a parteira. Era uma história muito antiga, né? Eu falei, mas encomenda a parteira, né? Ele falou, não, porque a parteira tem certeza que o fruto do trabalho dela um dia vai chegar no destino final. Eu falei, mas qual que é o destino final? Aí ele pegou e falou, é o coveiro. Eu falei, como assim? Ela falou, é a única que tem certeza que o produto dela vai chegar. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que entender é, a nossa vida é finita, né? A Bíblia diz que ao homem está ordenado uma vez morrer, vindo depois disso o juízo. E as pessoas passam a viver uma vida achando que tem vida, quando na realidade as pessoas não têm uma vida. E as pessoas estão presas ao laço da morte, né? Como foi falado até na própria divisa, acaba tendo o efeito do primeiro sentimento que o ser humano experimentou na queda, que foi o medo, né? E por conta disso as pessoas acabam procurando na religião achar que tem vida, mas a vida plena, somente a vida de Cristo pode dar. Essa é a vida plena que eu entendo. Certo. Então, a religião ela não é capaz de dar vida abundante às pessoas? Não. Tanto que, por isso que o mundo tem muitas religiões. Sim. Porque o ser humano busca, de várias formas, tentar se ligar a Deus. Mas o Evangelho, que são as boas novas, aquilo que você sempre prega no púlpito e você fala, né? Eu nunca esqueci dessa colocação, quando você ensinou que o Evangelho é a proclamação do rei. É o rei dando um decreto, né? Sim. E o rei deu um decreto, o rei dos reis deu um decreto, né? Que ele é a vida. Então, a vida em abundância é a vida de Cristo. Quem não tem a vida de Cristo não sabe o que é uma vida em abundância. Então, olha que importante isso, né, Leandro? Porque a nossa Junta de Missões Nacionais ela tem feito um trabalho extraordinário, né, procurando mobilizar as famílias batistas brasileiras e também independentes da denominação para que participem dessa campanha de 31 dias de oração pela família. E então, quando nós olhamos para João 10:10, quando fala sobre ter vida abundante, né, Jesus veio para que tenham vida e tenham vida plenamente, sem então compreendermos o que é, como receber essa vida, as pessoas não vão conseguir alcançar o objetivo dessa campanha. Exatamente. A pessoa não só não consegue, porque a divisa da campanha fala de nós estarmos evangelizando, fala de nós estarmos anunciando, mas a Bíblia diz, né, como é que a pessoa vai poder anunciar aquilo que nem ela mesma sabe? Sim. E como ela saberá aquilo que ela também não ouviu? Então a pessoa acaba falando muito mais por experiência própria, por expectativas que a pessoa tem, do que verdadeiramente o que o Evangelho acaba anunciando. Perfeito. Então o Evangelho anuncia essa nova vida, não é? Isso. E todos nós, quando nascemos separados de Deus. E, de fato, o pastor Simon Tippett fala da importância de nós rompermos o medo, e esse medo ele é rompido quando estamos cheios do amor de Deus e podemos testemunhar de Jesus. Mas tem uma coisa que vem antes disso, então. Não basta somente conhecer sobre o amor de Deus, mas então como de fato experimentar esse amor de Deus na minha própria vida? Como que eu posso ter certeza de que eu tenho o amor de Deus e eu poderei então, mediante esse amor de Deus, viver uma vida em plenitude? Eu entendo que a Bíblia ela vai se revelando, e a revelação que a Bíblia mostra hoje na plenitude dos tempos que nós temos, né, já o cânon fechado, é que essa vida, esse amor, nós só experimentamos quando nós sabemos o que nós éramos e aquilo que Deus nos capacita, aquilo que Deus nos transforma, que é a divisa da nossa igreja, é a transformação. Você só pode poder anunciar o amor se você primeiro experimentou o amor. É o que a Bíblia diz. O pastor até falou sobre essa situação, que nós só podemos amar se Deus nos amou primeiro. Então nós só vamos poder amar o nosso próximo, só vamos poder amar o nosso filho verdadeiramente, só vamos amar a nossa esposa, o nosso marido, nós só vai ter o amor verdadeiramente aquele que experimentou o amor. E este amor verdadeiro de Deus, Deus demonstrou na cruz, né? Quando ele coloca o seu filho na cruz ali, para que a obra do novo nascimento, que o Senhor Jesus mesmo anunciou a Nicodemos, aquela obra se realiza. Somente quem experimentou essa obra pode verdadeiramente amar, e aí o evangelizar o que é? É dizer essa obra que o bendito Deus fez
por nós. Nós reconhecendo que não somos merecedores, não somos capazes, mas Deus fez por nós. Até a fé é Ele que nos dá para crer nisso. Sim. E é fantástico, né, Leandro? Porque assim, Deus tem nos dado a graça e a alegria de, como igreja, a primeira igreja batista em Pompeia, crermos nas doutrinas bíblicas, nas doutrinas da graça, não é? E quando nós olhamos para toda essa situação, cada membro da nossa igreja tem, ao longo de anos, ouvido da importância de ter convicção que é regenerado. Inclusive, essa é a primeira marca da nossa igreja quanto aos membros. É um membro saudável, a primeira marca é regenerado. Agora, nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo pela internet, que estão aqui no Facebook, esse vídeo depois ficará no YouTube. Explique biblicamente, Leandro, para a gente, por favor, qual que é a doutrina bíblica do novo nascimento? Como assim novo nascimento? Porque quando Jesus esteve com Nicodemos, Jesus ele fala algo para Nicodemos fica sem compreender. Ele era religioso, ele era um homem de grande autoridade no tempo de Jesus, ele tinha um prestígio muito grande na sociedade. Ele procurava seguir a lei de uma forma cabal. No entanto, ele ouve de Jesus: necessário vos é nascer de novo. Então, gostaria que o irmão explicasse para os nossos ouvintes, aqueles que estão participando, não somente membros, mas aqueles que estão acessando agora a nossa transmissão ao vivo e vão assistir depois. Fale sobre a doutrina do novo nascimento. Como que a pessoa ela pode ter convicção que ela nasceu de novo e não é uma religiosa acostumada com as coisas da religião. Eu trago a memória, né, vídeos que tem, inclusive, da igreja onde o senhor anuncia, que eu acho que a primeira grande engodo que o diabo consegue fazer na vida da pessoa é a falsa compreensão que a pessoa tem do que é, por exemplo, a concepção do pecado. As pessoas acham que estão indo ao inferno, ou a pessoa vai ao inferno por conta daquilo que ela faz. E ela, na verdade, não entende que, na realidade, o que ela faz só denota o que é. Recentemente, há poucos dias, você, até nesses estudos, nas lives, você tratou sobre esse assunto, que a pessoa não está destinada ao inferno pelo que ela faz, pela atitude, mas a atitude da pessoa só revela aquilo que ela tem no coração. Então, o grande problema do ser humano é aquilo que ele é. Ele é, por essência, pecador. E quando ele se tornou pecador? Quando lá no Jardim do Éden, em Adão, toda a humanidade representada por Adão caiu. Por isso a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A prova que nós temos que todos somos pecadores é que todos estamos sujeitos à morte. Todos estamos sujeitos à morte, por quê? Porque todos somos pecadores. E todos somos pecadores por conta da desobediência de Adão. Quando Adão cai no Jardim do Éden, a raça humana cai. Entra o pecado no mundo e pelo pecado acabou entrando aqui, temos a morte na história do ser humano. Essa morte não é só a morte física. A primeira que o ser humano acaba experimentando ali não foi a morte física, tanto que Adão não morreu. A primeira morte que o ser humano experimenta é a separação de Deus, aonde a Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. A Bíblia diz que o pecado entrou, o salário do pecado é a morte, aonde a Bíblia diz que todos nos tornamos pecadores, então todos estamos sujeitos à morte. E isso faz com que o ser humano tenha medo. Então, o medo da morte. E eu vejo sempre a morte, quando a Bíblia até relata, eu tenho essa sensação, essa visão, que a Bíblia relata a morte como sendo um escorpião, que ele tem lá o seu aguilhão, e a força dele ali é o pecado, vai ali e acaba com o seu aguilhão ali ferroando. Nós hoje não temos mais medo. Eu sei que o escorpião continua existindo, mas ele não tem mais o efeito. Ele não tem mais o efeito. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Quando se fala da ressurreição de Jesus Cristo, aqui que as pessoas acabam se perdendo. O que é importante a pessoa entender? A religião, ela ensina de uma forma geral que Jesus Cristo morreu no meu lugar. E Jesus morreu no meu lugar, eu vou levando a minha vida. Mas ela não fala do sacrifício completo que Cristo fez. Cristo não só morreu no meu lugar, no plano físico ali, na cruz, foi Ele que experimentou as suas mãos, os cravos ali, mas o próprio Senhor Jesus, Ele declara, essas são palavras do Senhor Jesus, em João 12:32, diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus está anunciando que quando ele fosse colocado na cruz, fosse pregado na cruz, fosse levantado, ele atrairia a humanidade
Mas o que ele atrairia da humanidade? Aquilo que o Senhor sempre prega em Romanos 6,6, né? Há vários textos, né? Mas eu sempre gosto de Romanos, porque eu acho que Romanos é o texto mais claro. O que ele atraiu? Aí nós vamos ler Romanos 6,6, a Bíblia diz, né, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O que é o velho homem? O velho homem é a natureza adâmica. Por isso que não tem o velho homem e a velha mulher. Velho homem é a natureza adâmica. O que Cristo atraiu ao corpo dele? Cristo atraiu ao corpo dele o velho homem, com todos os seus feitos, com toda a sua egocentridade. Ele atraiu a ele. Por isso que a Bíblia também diz que Jesus foi feito pecado. Jesus não morreria na cruz se verdadeiramente não tivesse nos atraído. Quando ele nos atrai, ele torna-se, ele foi feito pecado, não pecador, amados, mas ele é feito pecado por nós, e a partir daquele momento, nós vemos que ele voluntariamente entrega o seu espírito. Então, quando nós falamos nascer de novo, nós estamos falando, inicialmente, da atração que Cristo faz do velho homem ao seu corpo, a morte do velho homem juntamente com Cristo, mas naquele domingo glorioso, a Bíblia diz que Jesus Cristo ressuscitou. E o interessante é que o maior destaque que se fala na carta aos Efésios não é da ressurreição de Jesus. Se nós lermos com atenção, a maior ênfase que se tem é a nossa ressurreição juntamente com Ele. E a Bíblia diz, e Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez morar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus nos ressuscita juntamente com Cristo. Então, quando Cristo ressuscita, eu ressuscito. Cristo ressuscita primeiro, por isso Ele é o primogênito, nós ressuscitamos depois, mas juntos. Como eu morri na cruz e tive a ressurreição com Jesus, eu já tinha nascido uma vez e morri espiritualmente. Experimentei a ressurreição, morri o velho homem e ressuscitei, eu nasci de novo. Esta é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que salva, é essa a mensagem que faz com que eu tenha uma vida plena. E aí hoje eu posso dizer, onde está o morte, o teu aguilhão, né? E essa é a experiência que eu como pai, eu como mãe, eu como tio, eu tenho que levar para os meus filhos. Sim. O verdadeiro amor demonstrado de um pai para um filho não é você fazer qualquer coisa aqui na terra, mas é conduzi-lo à palavra de Cristo. E é extraordinário isso, né, Leandro? Porque a gente observa que, ou seja, essa vida abundante que o Senhor Jesus Cristo nos dá, ela significa primeiramente a nossa crucificação com Ele, o sepultamento do nosso velho homem com Ele. Exatamente. Porque se não houver essa morte com Cristo, essa co-crucificação com Cristo, não há vida abundante. Né? E muitas pessoas estão... E, queridos, isso é tão importante, porque muitos querem ter uma vida abundante, querem viver plenamente a vida que Deus lhes concedeu, no entanto, não podem vivê-la com base nos seus próprios méritos religiosos, com base numa fé que não está centrada na obra de Cristo Jesus na cruz. Então, como é importante para nós, nessa campanha de 31 dias de oração em prol da família, reconhecermos a necessidade de nós termos uma fé que agrade a Deus, uma fé centrada no Evangelho de Cristo Jesus. E o desafio, porque nós todos estamos sendo impulsionados, lançados para semear as boas novas de salvação. No entanto, como poderei semear se eu não tenho essas boas novas transformando a minha vida, né, Leandro? Exatamente. Então, é muito importante, queridos, que nós, ao longo de toda essa campanha, em 31 dias, quando nós anunciamos que Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e vida abundante, vivermos plenamente a vida, temos convicção em primeiro lugar, é inegociável. Eu nasci de novo, eu sou regenerado, porque se eu não sou regenerado, se eu não nasci de novo, é uma ilusão pensar que eu terei uma vida abundante, é uma ilusão pensar que eu poderei viver plenamente a vida que Deus me deu. Isso é tão sério porque traz implicações diretas para a sua vida no trato quanto aos desejos da carne, contra as tentações que nós temos nesse mundo. Isso traz implicações diretas no seu relacionamento familiar, aqueles que são casados, relacionamento conjugal, aqueles que são pais, relacionamento com seus filhos, aqueles que são filhos, relacionamento com seus pais e com seus irmãos. Olha que importante. Nós queremos sim que você, na sua casa, na sua família, tenha vida abundante,
Mas só há vida abundante se primeiro você morrer com Cristo, se primeiro você for crucificado e sepultado com Cristo, se você ressuscitar com Cristo. Então é tempo, queridos irmãos, de nós fazermos um diagnóstico, fazermos uma reflexão sobre a fé que possuímos. Não é porque você foi batizado aqui na primeira igreja batista em Pompeia ou qualquer outra igreja evangélica que você nasceu de novo. O batismo, sim, é sinal do novo nascimento, quando Paulo nos explica isso lá em Romanos 6 também, mas o batismo, ele não é meio de salvação, ele não é meio regenerador, mas ele evidencia essa obra regeneradora que o Espírito de Deus promoveu em nossa vida quando ouvimos o Evangelho, quando o Espírito Santo de Deus nos convenceu de pecado, nos convenceu da nossa incapacidade total, da nossa depravação total, e aí nos prostramos, nos rendemos ao senhorio de Cristo, arrependidos de nossos pecados, e cremos nesse evangelho que nos fala que o nosso velho homem foi crucificado, foi sepultado com Cristo, e com Cristo ressuscitamos para uma nova vida. Leandro, essa doutrina bíblica é tão séria que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, aos Efésios, aos Gálatas, quando ele escreve até mesmo aos Coríntios, nós vamos perceber esse ensino de Paulo, não só de Paulo, porque não é teologia paulina somente, mas também de Pedro. Sim. O apóstolo Pedro também nos falará que nós fomos gerados de novo, não é? Então, como que na sua vida, Leandro, você como pessoa, como homem, tem experimentado essa verdade da obra regeneradora que o Espírito de Deus fez na sua vida doméstica? Como é que você pode compartilhar conosco um testemunho prático disso, daquilo que você tem vivido? Eu lembro, né, trago a memória dos irmãos, como bem o pastor falou, a questão de Paulo, né? Para a gente construir um raciocínio. Sim. Paulo, quando ele, depois de voltar 14 anos a Jerusalém, nós vamos ver o testemunho de Paulo, né? E o testemunho de Paulo, ele não chega dizendo, olha, fazia isso, perseguia, fiz isso, mandei matar, né? Ele não conta o passado progresso dele. Mas o testemunho que Paulo dá em Gálatas, nós vamos ver qual é. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, vivo pela fé do nosso Senhor, né, que se entregou a si mesmo por mim. Nós vemos que essa é a declaração de Paulo. Acho que uma das coisas que todos nós precisamos entender é que todos nós temos um passado que nós não nos orgulhamos. Todos nós temos alguns fatos na nossa vida que, mesmo casados, mesmo como pais, mesmo como empresários, como funcionários, como pessoas da igreja, quando nós não conhecemos o Evangelho, nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e somos só nós com nós mesmos, aquilo me condena, aquilo me diz, aquilo que você está fazendo é errado. Porque o ser humano, quando caiu, ele tornou-se escravo do pecado, mas ele também passou a ter a plena consciência do que é o certo e do que é errado. Tanto que nós vemos que uma criança, quando faz algo de errado, ela já tenta esconder, porque ela tem a consciência do que é o errado. Quando nós vamos ver Paulo falando do seu testemunho, Paulo fala justamente sobre isso. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que entender é, todos nós somos falhos. Ninguém pode olhar para o pastor ou querer olhar para o líder, de repente, de uma célula de estudo, né? Ou para uma pessoa que está há mais tempo na igreja, olhando para o diácono, achar que nós não temos defeitos. Sim, nós temos defeitos. Quando nós vamos vendo Paulo fazendo o seu testemunho, Paulo enfatiza o quê? Que a liberdade que conheceu o Evangelho dá. E qual é a liberdade que ele fala? Né? Que quando ele nasceu de novo, todas as coisas velhas ficaram para trás. E tudo se fez novo. Só que mesmo nós hoje, aqueles que nascem de novo, não significa que nós somos perfeitos. Nós também continuamos errando. Sim. Nós continuamos muitas vezes fazendo algo que nós não aprovamos, que muitas vezes nós tomamos uma atitude e que depois nós nos arrependemos. Mas eu acho que é justamente aí que entra a evidência do Cristo. A evidência do Cristo nós temos de duas formas. Quando nós lembramos de Ezequiel ele vai dizer que a obra é feita toda por Deus, toda é feita por Deus, e que quando eu me lembro das minhas obras passadas, eu tenho nojo. Então a primeira coisa para mim saber se eu nasci de novo, quando eu olho o meu passado, eu lembro das coisas que eu fiz antes de conhecer a doutrina, eu tenho nojo.
Esse é o sentimento que eu tenho que ter. Esse é o teste para saber se eu nasci de novo. Quando eu olho a minha... Não é, às vezes, eu fumava e não fumo mais. Não, os meus pensamentos, o meu vocabulário, a forma que eu pensava, a forma que eu olhava para Deus. Eu tenho nojo, porque nada em mim era bom. Eu tinha atos de bondade, mas a minha essência, eu era mal por natureza, porque eu era escravo do pecado. Quando eu nasci de novo, qual que é a primeira coisa que nós temos? O rompimento da escravidão do pecado. Então, hoje eu não sou mais escravo do pecado, mas não significa que eu não erre. Então, eu erro. Só que, aonde que nós vamos ver a evidência? Esse erro tem que ser cada vez menor. Quando você erra, o Espírito Santo vai te bater na sua mente e falar, você está errado. Você deve pedir desculpa, você deve se arrepender do que você fez, você deve restabelecer o que você fez. Então, eu vejo que essa é a experiência daquele que nasce de novo. Não significa que nós não erramos, mas nós erramos, e quando erramos conscientes, tá? Porque não existe mais aquela justificativa, eu não consegui deixar de fazer. Se você não conseguiu deixar de fazer, é porque você é escravo. Aí está uma evidência que você não nasceu de novo. Se você aí reconhece, eu errei, pisei na bola, a pessoa vai lá, tem que se voltar. Seja com sua esposa, seja com seu filho, não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil porque a gente vem carregando, né, uma situação, mas é justamente esse o processo da santificação. A Bíblia diz, né, aquilo que eu fazia, não faça mais. Então eu já vejo que já é uma coisa que eu tenho condição de fazer, mas isso é um processo, que é o que a Bíblia chama de santificação. Não significa que eu nasci de novo, então agora eu sou o perfeitinho, né? Continuo errando, mas eu procuro errar cada vez menos. Isso é tão gostoso porque o Evangelho de Deus, ele não maqueia a situação. Sim. O Evangelho de Deus não usa máscaras. O Evangelho de Deus, ele revela quem nós somos de fato, antes de Cristo e depois com Cristo. E em Cristo, escondidos em Cristo, nós temos agora uma nova natureza, nós somos novas criaturas para vivermos para o louvor da glória de Deus. E é por isso, queridos, que nós podemos, após o nosso novo nascimento, sermos regenerados por Deus, conseguir dentro de casa praticar o perdão uns com os outros. Quando o Leandro bem colocou aqui, quando existe algum erro, seja em palavra, seja em atitude, o Espírito de Deus, ele nos incomoda, ele confronta o nosso pecado, ele nos mostra aquilo que precisamos confessar. E com isso, por exemplo, pessoas que eram muito orgulhosas, altivas, pessoas que nunca admitiam suas falhas, por causa do novo nascimento, por causa da regeneração, elas começam a ser incomodadas pelo Espírito Santo, e aí então ela começa a fazer algo que ela nunca faria por ela mesma, que é chegar, olha, esposa, olha marido, olha filho, olha pai, olha irmão, eu errei. E aí então é surpreendente, porque minha família é transformada em Jesus. É essa transformação que o Evangelho traz. O que nós queremos, amados irmãos, querida igreja, e você também que nos acompanha, é entender que nós não estamos aqui trazendo fardo religioso para a sua vida. Nós não queremos que você seja uma pessoa religiosa, uma pessoa que crê em Deus, cheio de regras, cheio de peso, cheio de ensinamentos que vão proibir, estabelecer limites. O Evangelho de Deus não é assim. O Evangelho de Deus traz o princípio do amor, da graça, da misericórdia, do perdão. E aí algo tão precioso, né, Leandro, que a gente vê quando Paulo fala lá em Gálatas, quando no capítulo 5, do fruto do Espírito. Fruto é algo natural. Fruto é algo que vem mediante a ação amorosa de Deus em nossa vida. Por isso que o pastor Sam Tippett está falando sobre a oração. Nós sermos batizados no amor de Deus. Eu achei tão bacana essa expressão, porque foi uma sacada muito legal, né? Porque a ideia de que você está permeado, você está envolvido por inteiro, dentro, mediante a obra regeneradora, mas por fora também desse amor de Deus, esse amor que transcende. E aí, Romanos 5,8, Paulo fala o quê? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele nos amou primeiro, quando nós o odiávamos, quando nós estávamos lá junto com a multidão falando, crucifica-o, crucifica-o. Se eu estivesse lá, com certeza eu estaria naquela multidão e falaria, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Se eu estivesse lá, talvez eu pegaria
aquele instrumento de tortura e bateria nas costas, eu seria o primeiro a fazer isso. Né? Por quê? Por causa da realidade da queda, do pecado, do estado de todos nós estarmos em maldição diante de Deus. Mas Ele nos amou primeiro. O que nós queremos, irmãos, é que você seja uma pessoa que tenha uma fé cristocêntrica. Que tudo quanto você for como discípulo de Jesus, na vida comum do seu lar, nós queremos isso, nós queremos que na sua casa, com os seus familiares, esse evangelho seja vivido, seja evidente, de modo que os filhos poderão olhar para os pais e não poderão dizer meus pais são os hipócritas, de modo que o cônjuge olhará para o seu cônjuge e dirá eu vejo Cristo Jesus em você. E aí o Leandro, quando chegou, ele falou do bom perfume de Cristo, né, Leandro? Isso. Ao encontrar os irmãos na rua, ao estar com alguns irmãos de maneira tão especial, o prazer de sentir esse bom perfume de Cristo Jesus, né? Como é gostoso. É maravilhoso, irmãos. Então, eu quero encorajá-lo. Dedique-se. Talvez você possa falar, poxa, pastor, hoje é o dia 3, eu perdi o dia 1º, o dia 2º. Eu quero dizer para você, comece hoje. Comece hoje no dia 3. Continue conosco. É importante que você siga conosco dia a dia, porque haverá uma mesma linguagem. Aí, nesses dias, você faz o que você perdeu. De modo que você acompanhe todos os devocionais, que você esteja participando de todos os motivos de oração. Isso é muito importante. Quando nós olhamos para as 7 marcas do membro saudável, os irmãos sabem disso, ao longo de todos esses anos a igreja tem trabalhado, e nós temos as 7 marcas da igreja saudável, que nós, como Primeira Igreja Batista Pompeia, identificamos a nossa igreja a partir de um diagnóstico da igreja, e nós depois estabelecemos, em 2018, as 7 marcas do membro saudável. E a primeira marca do membro saudável é regenerado, é isso que eu e o Leandro estamos conversando. Mas a segunda marca do membro saudável é tempo a sós com Deus. É necessário que você tenha o seu tempo a sós com Deus. E quando se é regenerado, o Leandro falou algo muito importante, que é sentir nojo do pecado. É uma evidência do novo nascimento. Há uma segunda evidência do novo nascimento, aquele que nasceu de novo, ele tem anseio de estar na presença de Deus. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele tem prazer na palavra de Deus. Ele tem prazer em orar ao Senhor. Ele tem prazer, seja de acordar mais tarde ou de acordar mais cedo ou dormir mais tarde, mas de modo que ao longo daquele dia ele possa ter estado na presença do seu Deus, porque ele agora é nova criatura. Isso é muito importante que nós, como crentes no Senhor Jesus, discípulos de Jesus, possamos compreender isso. Vou passar mais uma vez aqui para o Leandro. Leandro, qual seria mais uma mensagem que você gostaria de compartilhar com a igreja, deixando aí do seu coração para o coração da igreja? Amados, acho que para concluir, né, quando a gente fala de uma vida plena, né, de experimentar tudo isso que nós estamos falando aqui, uma forma fácil, talvez didática, ilustrativa de tentar entender, eu gosto muito do Salmo 22 e do Salmo 23. Algumas pessoas costumam, pastor, separar o Salmo 22 do 23, né? Mas tanto o Salmo 22, que nós falamos, que é o Senhor Jesus na cruz, quanto o Salmo 23, também é o Senhor Jesus, se refere a ele, são salmos messiânicos, né? Ali Davi estava falando, mas o Salmo 23 é Jesus também. Então eu acho muito interessante que quando nós estamos falando de uma vida abundante, para muitas pessoas, uma vida abundante é uma vida que o externo preenche o interno. Então a minha satisfação, o meu prazer é com tudo aquilo que eu consigo, ou seja, é a vida triunfante. Eu consigo tudo, eu alcanço tudo, eu posso tudo. Mas o Evangelho, amados, é justamente diferente. Quando nós lemos o Salmo 23, que, mais uma vez, amados, algumas pessoas costumam deixar as Bíblias abertas no Salmo 23, na forma de um amuleto, para espantar. Não, ali é Jesus dizendo. E eu gostaria só, se o senhor me permitir, sim, né, o Salmo 23 diz assim, né? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas.
Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor longos dias. Aqui, amados, principalmente eu vou me deter aqui ao versículo de número 5, quando ele diz, né, aqui é o Senhor Jesus falando, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem de nós aqui gostaria de ter um banquete com aquele que ele considera um adversário? Nenhum de nós. Qual é esse banquete que Jesus está aqui pedindo? Aí nós lembramos, quando nós falamos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, né? O corpo sendo moído, o sangue sendo derramado, o sacrifício da cruz demonstrado, é exatamente o que ele fala. É o sacrifício da mesa pela presença dos meus inimigos. Ele está pedindo aqui, entendendo que aquela obra da cruz é esta mesa. Quando ele fala, unge a minha cabeça com óleo, ele está dizendo o seguinte, eu sou o ungido de Deus. E o mais importante, e o meu cálice transborda. O efeito do cálice transborda é justamente a vida plena, pastor. A vida plena não é algo de fora que me satisfaz, mas é algo que é de dentro que vaza. Imagine um copo que tem algo no seu interior e isso vai constantemente saindo. Mas é como o senhor falou, o fruto. O que a árvore faz para dar fruto? Nada. No tempo certo, ela dá o fruto. E o copo também. Esse copo que sou eu, o interior, ele começa a sair, e ele sai, e ele vem, e ele transborda. E ao transbordar, qual que é a característica que todo copo faz? Ele reveste, ele molha. Por isso que o pastor, quando fez a devocional, ele usou o texto, ele mergulha, ele reveste. Né? Por quê? Porque é de dentro para fora. Então essa graça abundante, amados, por mais que nós possamos enfrentar nessa vida adversidades, Jesus não prometeu uma vida fácil. Jesus disse que quem perseguiram a ele vão nos perseguir, que nesse mundo nós teríamos aflições, nesse mundo nós teríamos dificuldades, mas a esperança que nós temos é que ele voltará. Maranata, vem, ora, Senhor Jesus. Nós estaremos com ele e eternamente na sua presença. Então, essa é a vida abundante. É algo que é de dentro para fora e não essa vida triunfalista que nós temos aí. É verdade. E quando o irmão falou sobre esse copo, né, que vai derramar abundantemente, lembrei-me das palavras de Jesus para a mulher samaritana, né? Sim. Do seu interior, né, fluirão rios de água viva. É tão gostoso, vida abundante, meus amados irmãos. Nós só podemos encontrá-la mediante a obra regeneradora que o Espírito de Deus faz quando somos expostos ao Evangelho. Quando nós anunciamos o Evangelho da salvação, o Espírito de Deus ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós pregamos o Evangelho da salvação, o Espírito de Deus ele vem na pessoa e ali então com a sua graça irresistível, ele gera fé naquele coração, ele gera ali arrependimento de tal modo que a pessoa ela possa prostrar-se diante da presença de Deus, possa reconhecer o seu senhorio, a sua grandeza, louvá-lo e exaltá-lo, porque em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, nós somos mais do que vencedores. Amém. E nosso desejo é que você viva esse evangelho no seu lar, você possa testemunhar com a sua família dessa graça salvadora, que você possa estar participando dessa campanha de 31 dias de oração, mobilizando a sua família, que eu convoco a todos os homens, a todo marido, a todo pai, a que no seu lar seja um líder. Se porventura, e nós temos na igreja também famílias monoparentais, famílias onde há ausência masculina, então você mãe, você mulher, assuma a liderança espiritual do seu lar. Conduza a sua família de acordo com a palavra de Deus. Nós temos também famílias cujos maridos não são salvos, não são crentes, então essa liderança espiritual é da mulher dentro do seu lar, de tal modo que após a conversão do marido, após ele se tornar uma nova criatura em Jesus Cristo, ele poderá aprender e aprendendo a liderar a sua família, ele há de assumir essa liderança, a esposa estará ao lado auxiliando e ajudando. Amados irmãos, Deus tem nos dado um tempo muito precioso nesse período de dor e sofrimento.
Sem dúvida alguma, um período muito difícil, porque sabemos que não é somente uma crise da saúde, mas é também uma crise econômica e é também uma crise social. Uma crise esta que a Igreja do Senhor Jesus tem um papel que é único, é exclusivo, de anunciar o Evangelho da salvação, mostrando a todos, indistintamente, a suficiência da obra de Jesus Cristo, a necessidade do novo nascimento, a necessidade dessa vivência que o Evangelho traz. E então nós queremos dizer para você o seguinte: o nosso desejo é que você tenha vida abundante, mas entenda, vida abundante não vem de religiosidade, vida abundante não vem de ir a um templo religioso, de fazer promessas, nada disso. Vida abundante só vem quando se é crucificado e sepultado com Cristo. Vida abundante só tem para aquele que nasceu de novo, para aquele que foi regenerado por Deus, aquele que é nova criatura. E o nosso desejo é que você, ao ouvir essa mensagem, o Espírito Santo de Deus o convença do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus gere no teu coração fé, gere no teu coração o arrependimento genuíno que o fará prostrar-se na presença de Deus, confessando seus pecados, arrependendo-se e crendo em Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Amém? Amém, pastor. Amém, Leandrão. Rapaz, é muito bom ter o irmão aqui conosco, Amém. Ficamos muito felizes. Fico muito contente também. Amém. Poder rever os amados. E aquilo que nós já falamos, Leandro, lá na sua despedida, que assim como Deus usou a sua vida para ser bênção para a primeira igreja Batista de Pompeia, para a cidade de Pompeia, seja também lá em Olímpia. Amém. Né, que vocês lá possam realmente entender essa missão que Deus deu a vocês e sejam ali frutíferos. Que realmente a presença de vocês em Olímpia signifique esse resgate à sã doutrina, ao puro evangelho de Cristo Jesus, que vocês sejam bênção na igreja onde Deus colocar ali para vocês congregar e servir. Agradeço. Amém? Amém, meus irmãos? Então vamos orar então para encerrarmos nosso devocional da PIB, nosso culto online, nesse tempo de isolamento, nesse tempo na qual todos estamos aí submetidos à quarentena. Logo mais à noite, às 19 horas, também teremos nosso devocional da PIB. E esse devocional, mais uma vez aqui, eu quero pedir às famílias, se reúnam como família, estejam juntos, tire aquela foto bem bonita da família, porque ao final nós vamos fazer mais um quadro, não é, das famílias que enviaram as fotos participando do culto, tá certo? Então vamos orar então. Eu vou pedir que o Leandro ore, encerrando o nosso culto, e também vou pedir que o Leandro também impetre a bênção apostólica que nós temos na palavra. Aí deixa pro senhor. Aí eu deixo pro senhor, aí não. Agora o senhor faz a bênção. Não, mas a bênção é bíblica. Não, mas a bênção deixa pro pastor. A bênção deixa pro pastor. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, agradecemos, Pai, por esses momentos que pudemos passar aqui, falando da Tua palavra, trazendo as nossas memórias também, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por aquilo que o Senhor já fez por nós e por aquilo que sabemos que também o Senhor continuará fazendo por nós. Graças te damos, eu oro com toda a minha família aqui da PIB, Pai, todos aqui, a qual nós amamos de coração, todos os nossos irmãos aqui, todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que nos ouvirão esta mensagem, que o Senhor, Pai, revele a pessoa do Cristo amado aos corações e que a Tua palavra da obra da cruz, da nossa atração, da crucificação, da morte e da ressurreição, seja uma vida real na vida de todos esses amados, Pai. Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós e por aquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo. Em nome do Teu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu oro agradecido. Amém. E agora, com o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Tenham um ótimo domingo, 19 horas, aguardamos vocês. Leandro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, viu? pastor, pelo convite. Amém. Obrigado também, Maranzato, por poder dar todo esse suporte para a gente e conseguirmos ter esse encontro tão especial. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. Tua família será restaurada pelo poder de Deus. Aleluia. Tua família é um sonho projetado pelo Senhor. Pelo Senhor.